Bom dia para você, com esse louvor. Ele me amou. Nós vamos falar de amor hoje. Um amor incondicional, que é o amor de Deus. Ele me amou. Esse amor que supera todas as dores. A gente vai ver que Deus também sentiu. Deus também ama com profundidade. E Ele sofreu e sofre quando também tem traição. A gente vai ver a dor de Deus através do profeta. Me ama, Ele me ama, Ele me ama. O profeta Oséias não só vai falar, mas ele vai viver. Deus dá uma missão para esse profeta, gente. Vai viver a minha dor para que eles vejam, porque eles já não estavam mais ouvindo nada. O povo já estava assim, ó. Agora o profeta confronta uma situação inesperada, mas é para mostrar a dor de Deus, para mostrar a dor que ele estava sentindo da traição. Você já foi traída? Você já foi traído? É isso. Você vai entender aqui agora. É um oceano, estamos afogando. Aleluia! Esse amor. Com o peito, meu coração dispara e não tenho tempo para perder com ressentimento quando lembro. Amém? Sua herança, Ele é o nosso. Glória a Deus. Bom dia, Roseni, deixa eu ver aqui em cima. Caruama, Nicarita tá aí também. Todas vocês maravilhosas do Senhor Jesus. Simone, Juliana tá aí também. Deixa eu colocar aqui, fixar o comentário para vocês. Nossa live de hoje. O amor fiel. Gente, tô maravilhada. Cada aula que o Senhor nos traz a iluminação, né? Porque a Bíblia já é toda revelada. E Deus vai iluminando a gente, que vai ali entrando na brecha, buscando, né? Ele vai dando os códigos. Então, muito bom. Hoje você vai entender sobre um amor profundo e que também é um amor que vai perdoar. Israel, o que a gente vai ver o cenário aqui de Oséias, não era o cenário ainda não era cativeiro, tá? Foi antes. Foi antes. O povo estava vivendo, ó, achando que não tinha amanhã. Vamos viver. Abandonaram todos os rituais, abandonaram toda adoração a Deus. E aí Deus falou assim, eles não estão mais ouvindo, né? Já falou, ninguém ouve. Então vamos viver agora a minha dor. Então, a gente vai aprender aqui sobre isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu abrir desse lado aqui. Muito bom estar aqui. Nosso 16º dia. Meu Deus. Tá muito bom. Né, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? O amor fiel de Deus em meio à infidelidade. Bom dia, Jaque, Helena, Lucineia, Confeitaria Gi. Deus abençoe vocês. Então, eu amo estudar esse tempo, nesses 40 dias que a gente separa, né? 40 dias de jejum e de oração e de devocional. É uma época assim que eu me entrego muito, porque eu fico focada para poder viver, né, esse tempo com intensidade. E Deus me mostra tanta coisa, me revela tanta coisa, gente, é incrível. Eu falo assim, agora dá para entender, né, como é que esses profetas viviam, porque eles tinham o coração de Deus. Preste atenção. O profeta,
ele ouvia o coração de Deus para levar para o povo. O sacerdote ouvia o coração do povo e levava para Deus. Pegou? Então, o ministério profético, ele ainda existe, ele é real. Ele existe na terra. Deus tem um chamado na vida dessas pessoas que são sensíveis espiritualmente, que se entregam para esse lugar. Então, aqui no Ministério Vida Plena de Intercessão, é um lugar para te alinhar, para poder você se afirmar na sua intimidade com Deus. Porque às vezes a gente não sabe como. Então, aqui vou ensinando disciplinas espirituais. Vou ensinando você no dia a dia com essas jornadas que a gente faz, né? Então, quando eu me coloco nesse lugar aqui do 40 dias, gente, é o momento que eu mais vivo revelação e orientação do Espírito Santo, e é também o tempo que eu mais vivo resistência de todos os lados. Muito engraçado, né? Interessante isso. Mas por quê? Depois de tudo que a gente já viu, né, na história de Daniel, de Ezequiel, todo mundo que se posiciona enfrenta resistência. Então, o crente que não está se posicionando na sua vida espiritual, ele também tem resistência. Mas ele não sabe como fazer, ele cai no desespero. Ele fica abatido, ele fica desanimado, ele fica chorando. Não quer dizer que a gente não chora, não quer dizer que a gente é abatido. Mas a gente, olha, eu sei que tem um crido, a gente se levanta, no dia seguinte Deus já deu um livramento, a vitória. Você fica fortalecida com uma força que você não sabe de onde que vem. A gente sabe, né? Vem do Espírito Santo. Eu fico pensando assim, gente, eu faço tanta coisa nesse período, tanta atividade. E assim, a energia tá lá em cima. Falei, é o Espírito Santo. Ao passo que quando a gente tá fora desse período, que eu não tô assim tão intensa, eu fico um pouco mais cansada, sabe? Dispersa. Gente, é maravilhoso esse lugar. Então ele é um treinamento, ele é um posicionamento para a gente poder viver aí o restante do ano ligada no Senhor, né? Saber que Deus se agrada daquilo que a gente se posiciona, viu? Muito bom. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada uma que já está aqui, pela minha vida, pela minha casa, por esses instrumentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, para poder ser canal de bênção na terra. Deus continua conosco, fala, Senhor. Fala com cada um aqui hoje. Fala do teu amor. Fala, Senhor, e cura-nos, Pai, nessa manhã. E Jesus continua aqui, me direcionando, me iluminando, para que eu possa transmitir a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Jaque. Bom dia a todos vocês. Queridas, o tema central, né, como nós colocamos aqui, é o amor fiel de Deus por um povo infiel. Nós vamos mergulhar agora em Oséias para entender esse livro. A gente lê, tal, mas aqui a gente traz uma aplicação, traz um histórico, né? E faz todo sentido quando você entende com mais profundidade aquele texto, porque você guarda e no momento oportuno Deus vai fazer você lembrar, tá? Então Oséias profetiza em um tempo muito específico, tá? E ele está falando ao reino do norte de Israel. Lembra que era dividido? Então ele está falando para o reino do norte. Num período de grande prosperidade, tá? Não estava ruim não, o negócio estava assim, bombando. Grande prosperidade econômica, especialmente no reino de Jeroboão. Quando você lê o livro de Reis, você vai ver vários reis. Então esses profetas estavam nesse tempo. Era o tempo em que os profetas eram uma voz que era ouvida. O povo sabia que aquele profeta, ele tinha uma mensagem de Deus. E eles iam consultar os profetas, tá? Hoje nós vivemos numa outra realidade. Nós vivemos no tempo da graça. Nós temos a palavra de Deus. Naquele tempo, não. Entendeu, gente? Então hoje nós temos a palavra e nós temos também homens e mulheres de Deus na terra que Deus ainda continua usando. Mas eu e você hoje tem a maior profecia na mão. Só que ela muitas vezes está em código.
E para você ter a revelação e a iluminação daquilo que está ali, você precisa se posicionar. Ler, pedir o Espírito Santo, me explica o que está aqui e se dedicar. Aí, ó, vai fluir. Então não é simples assim. Tem até um louvor que diz assim, que a Bíblia fechada, ela é um livro, mas aberta, ela é a boca do Senhor. Então você tem na mão 66 livros, que foi compilado e colocado num só. Agora, ele por si só não vai fazer nada. Se você não se preparar e não abrir essa Bíblia para ler e não botar um propósito para você ter a revelação, não vai acontecer nada. Muitas pessoas leem como um livro histórico. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia é só um livro histórico. Tudo bem. Mas eu e você que cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e da gente, sabe que ele deixou. Tanto que a Bíblia, gente, olha, ela já foi perseguida, mas nunca foi destruída. É um livro milenar. Agora haverá tempos que a gente não vai ter. Por isso que a Bíblia fala assim, guarda a tua palavra no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então guarda essa palavra. Como é que você vai guardar? Você tem que ler, tem que praticar. Então aqui o povo estava crescendo, colhendo, negociando, avançando. O cenário aqui era esse. Mas espiritualmente estava completamente corrompido. Espiritualmente corrompido. E olha que a gente já está vivendo uma realidade hoje muito parecida, né? Era um tempo de culto misturado de idolatria disfarçada de religiosidade, de alianças quebradas, mas mantida com aparência de normalidade. Sabe? Aquele culto que você vai, tá tudo ali acontecendo, parece, mas no fundo, é uma idolatria que está acontecendo ali. Idolatria atrás de idolatria. Preste atenção. Diferente de Daniel, que vai falar a um povo que já estava quebrado. Ele já estava no cativeiro. Tá? Oséias fala a um povo que ainda acha, né, que está tudo bem. E isso muda tudo, gente. Porque quando o povo já está ferido, ele escuta. Não é? Quando a gente está quebrado. Quando assim, a gente perdeu tudo, ou a gente está numa situação assim, humilhante, a gente se quebra, né? A gente se quebranta, a gente ouve mais. Agora, aqui não, o povo tá tudo bem. Ó, financeiro, vida pessoal, tá tudo bem, entre aspas. Mas espiritualmente, eles estavam todos corrompidos. E aí, mas quando está confortável, né, nós resistimos à palavra. E é nesse cenário que o texto diz, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então a gente lê o capítulo 1, né? A gente vai falar sobre o capítulo 1 de Oséias, que já começa falando sobre isso. Né? A palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, ou seja, no dia desses reis aqui que ele profetizou. Tá? Reis de Judá e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então ele está lá. Ele é o profeta dessa época que Deus levantou. E aí Deus fala aqui já no primeiro capítulo, no segundo capítulo, é quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse. Aí, gente, aqui começa, né, o cenário, né, forte. Essa expressão é muito forte porque ele marca o início de uma palavra e não vem apenas em discurso, ela vem em forma de vida. Deus agora fala assim, ó, Oséias, vai lá e diz ao povo. Não, ele fala agora, você vai viver. Deus não começa dizendo, vai profetizar. Ele fala assim, vai e vive agora algo que eu vou te mandar. Já pensou? Deus falar para você isso? Vai lá agora e vive o que eu vou te mandar. E o que Deus falou? Vai, toma uma mulher de prostituições. Gente, é interessante isso, né? Deus manda ele tomar uma mulher para se casar, porque o povo agora precisava de algo didático, para entender o que Deus está falando. Deus nunca manda um juízo, Deus nunca manda uma correção, se antes ele não usar todos os meios que ele pode para te avisar. É ou não é? É. Deus envia os meios. Tá? E agora esse meio aqui foi bem radical, né? Olha o que Deus fala para ele. Vai, casa com uma prostituta
e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezarel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezarel. Então o Deus ainda foi falando para ele o nome que ele ia botar, porque o nome ele tem assim um peso muito grande, principalmente na cultura judaica, naquela época e hoje ainda. Isso é algo que a gente também precisa pensar. O nome que a gente coloca nossos filhos tem peso. Deus falou, ó, coloca esse nome porque esse nome quer dizer isso aqui. Tá? Derramar o sangue em Jezarel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão. E aí foi falando. E aí ela fica grávida. Depois de ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então, gente, o que Deus estava querendo mostrar aqui de forma didática? E o povo prestava atenção. Nesse cenário, né? Que o texto diz quando pela primeira vez Deus fala comigo e manda ele fazer essas coisas. Aqui a gente precisa entender algo muito sério. Deus não está falando, ou melhor, Deus não está fazendo um espetáculo, tá? Ele está criando um sinal, porque o povo já não ouvia palavras. Sabe quando as pessoas já não ouvem mais? Ó? Nós somos uma geração que estamos assim, ó, de informação. Nós temos informação de tudo que é lado, então a gente ouve e já não sensibiliza tanto. Mas Deus vai mandar sinal. Quando Deus mandou o sinal em 2020, 2019 para 2020, e aí, todo mundo não correu? Quem estava fora da casa do Senhor, correu rapidinho. Entende isso, gente? Então, Deus não está fazendo aqui um espetáculo, Ele está criando um sinal, porque o povo já não ouvia palavras. Os profetas já falavam, advertiam, chamavam ao arrependimento e nada mudava. Então Deus transformou a vida de Oséias para poder mostrar isso aí. Então Oséias é um dos profetas menores, como a gente já viu, mas com uma das mensagens mais profundas na Bíblia, tá? Mais profunda. Ele vive a mensagem por meio da vida do profeta. Aqui Deus não apenas fala, mas ele vive. Oséias revela um Deus que ama, corrige, disciplina, sofre e ainda assim insiste em restaurar. Eu coloquei esse louvor, né, diante do trono. Tem ciúmes de mim, o teu amor. Isso está na Bíblia. Ele tem ciúme de mim. E esse ciúme, gente, e essa traição aqui, Deus fez esse paralelo porque é uma quebra de aliança. O casamento, ele é um símbolo da igreja, né? Alguns teóricos, né, leva para esse lado, e a Bíblia fala muito sobre o casamento, a noiva, entendeu? Então, quando você faz uma aliança com a pessoa, você fez uma aliança, é um contrato. E o povo de Israel, ele tinha um Deus. Eles sabiam, mas eles foram se envolvendo com tantas coisas, com tantas idolatrias, porque eles casavam com mulheres fora das suas tribos. Eles se envolviam com outros povos e eles se contaminavam. E aí começavam a abandonar os rituais, começavam a abandonar aquilo que Deus tinha reservado para eles. Então Oséias revela um Deus que ama, corrige, disciplina, mas sofre. E ainda assim insiste em restaurar. Quem foi esse profeta? Oséias, o profeta, seu ministério aconteceu, né, antes de Cristo, por mais ou menos assim 755 anos antes de Cristo. Amém? Deus usa a própria história conjugal de Oséias como mensagem viva. Então Israel vivia no sincretismo religioso, mistura do culto a Deus com Baal.
Idolatria disfarçada de espiritualidade. Cuidado para a gente não estar fingindo que está adorando a Deus, tá? Tem gente que está no culto, mas ele também está fazendo outras simpatias, tá? Ele está no culto, mas ele está fazendo passos. Ele está no culto, ele está adorando a Deus, mas ele está levando para dentro da igreja modismo, prosperidade. O cenário espiritual de Oséias, né, tava lá idolatria disfarçada de espiritualidade, prosperidade sem arrependimento, ninguém se arrependia, religião sem aliança, não tinha compromisso, o povo ainda falava de Deus, mas não vivia para Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Está lá em Oséias 4:6, muito conhecido esse versículo. O meu povo está sendo destruído porque faltava culto, gente? Não. Falta culto hoje em dia pra gente? O que mais tem é culto. Falta palavra? Não, tem palavra. E por que o povo está sendo destruído? O povo está se desviando, o povo está caindo nas armadilhas. O povo está se desviando com facilidade. Está acreditando em tudo que o sistema impõe. Porque lhe falta conhecimento, não tem vida. Falta profundidade, falta compromisso. Então está numa religiosidade superficial. E aí vai para tudo que é lugar. O povo estava sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então aqui Deus ordena que Oséias se case com Gomé, uma mulher infiel. E esse casamento ele simboliza Deus como marido fiel. Israel como a esposa adúltera. A dor de Deus diante da infidelidade do seu povo. Oséias não prega apenas com palavras, mas com a própria vida. Amém, gente? Hoje em dia, não precisamos impor uma pregação, uma palavra a alguém, um sermão às pessoas. Nós estamos numa sociedade que somos bem informada. A maioria das pessoas tem acesso à informação. O que está se precisando hoje nós como cristãos? Viver. No ambiente da faculdade, você se posiciona lá. Seja cristão. Vai ter situações que você vai sofrer alguma afronta. É o que Oséias fez. Essa mulher, ela voltava para a prostituição. Era isso. Na sua casa, vai ter que se posicionar. Porque é no exemplo agora que as pessoas estão olhando. Para quem vive. Para quem vive. Tá? Então, Deus como marido fiel, Israel como a esposa adúltera, a dor de Deus diante da infidelidade do povo. Quando Deus transforma a vida do profeta em mensagem. Agora, quando a vida do profeta se torna um sinal, o amor ferido, a aliança quebrada, o clamor de Deus por um povo infiel. Quem sabe uma dor, né, da traição, sabe o que Deus está sentindo aqui. Né, os filhos, depois que ele tirou esse povo, depois que ele trabalhou esse povo, tirou do Egito, da cidade de escravidão, e tudo mostrou, desceu o fogo do céu, Deus fez nuvem aparecer, Deus fez vários milagres desse povo agora, ainda assim. Entende isso? Então a gente precisa entender aqui o amor de Deus, como ele sente também, como nós sentimos. O povo ainda frequentava o templo, mas o coração estava longe, longe, longe. Longe. O povo já não ouvia palavras, já não se movia com advertência, já não se arrependia com juízo anunciado. Deus transforma a vida do profeta em mensagem viva. Deus usa o escândalo do profeta para revelar o escândalo espiritual do povo. Então, Gomé não é só uma mulher, é um retrato de Israel, como eu estava falando para vocês, né? Infidelidade, instabilidade, amor interesseiro, quebra de aliança. Sabe aquele amor interesseiro das pessoas que estão na igreja por interesse? Eu quero as bênçãos, mas eu não quero fidelidade.
O casamento de Oséias não é romântico, é profético. Antes de confrontar o pecado do povo, Deus leva o profeta a sentir a dor de Deus. Gente, é muito interessante, né? E aqui cada filho nasce com um nome profético, revelando etapas do juízo e da ruptura que viria. Então, Jezarel, qual era o significado? Deus espalha, Deus dispersa. Jezarel era um lugar de sangue, traição, violência. Deus anuncia o fim da dinastia de Jeú, o juízo sobre a violência não tratada e a dispersão de Israel. Amém? Depois vem o segundo filho, Lo-Ruama. Significado: sem misericórdia. Então Deus está anunciando essas etapas que vão acontecer. Um anúncio duro. A misericórdia estava sendo retirada. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o povo rejeitou continuamente o arrependimento. Então, olha, você vê que esses livros, né, o tempo todo vem falando de quê? Arrependimento, de confissão, de idolatria. Gente, é isso que nos afasta de Deus. Aí pararam para Jesus e falaram assim, ó, os seus discípulos não estão lavando a mão antes de comer. O que Jesus falou para eles? O que contamina o homem? O que contamina o homem? Não é o que entra, mas é o que sai. Vocês estão preocupados, ó, em lavar a mão e o que está saindo, o que está dentro de vocês. Então, precisamos pensar sobre isso. Deus, ele fala de arrependimento o tempo todo. Deus fala de confissão, de vida em obediência. É isso só apenas. A gente às vezes fica preocupado com coisas exteriores, com o cabelo, com a maquiagem. Ficamos preocupados se vamos ou não vamos 3, 4, 5 vezes no templo. Se estamos orando fora do templo, dentro. Gente, são rituais. E o que está dentro da gente? Tem arrependimento? Tem perdão? Tem uma vida em santidade? Muitos não, gente. Nós fomos ensinados que religião, que espiritualidade, muitas vezes tem a ver com nossa aparência. Enquanto o interior está com o quê? Sepulcro caiado. É isso que Deus confronta o tempo todo nos profetas. Se você vê que vai indo o tempo todo para esse lugar. Quebra da identidade, ruptura da aliança, um povo religioso, mas sem pertencimento. Isso não é perda de existência, é perda de relacionamento. É possível manter rituais e perder a aliança. É possível, sim. Tem um monte de gente assim. Então, o que esse capítulo quer nos revelar? Para a gente ir caminhando aqui. Deus não negocia fidelidade. Ou você é fiel a Deus, ou você é fiel a Baal. As coisas desse mundo, ao sistema. Tá? Então, Deus está falando com cada uma aqui, cada uma tem uma realidade, vive num contexto. O que esse capítulo quer nos revelar? Prosperidade não é sinal de aprovação. Prosperidade não é sinal de aprovação. Eles estavam vivendo um ano próspero. Mas Deus estava falando para Oséias, ó, todo mundo fora da minha presença, fazendo, ó, aliança. Tá, gente? O inimigo também te dá prosperidade. Então, prosperidade não é sinal de aprovação. Deus ainda confronta idolatrias modernas. Tá? Idolatrias modernas. Vai pensando aí. Que a gente pensa que idolatria era só adorar outros deuses. Idolatria tem várias formas. Por exemplo, o seu tempo. O seu tempo, você gasta a maioria do seu tempo em quê? Ah, eu tô vendo série,
Não sei ficar, Deus me livre, se eu não ver a série esse dia, eu fico idolatria. Moderna. Deus já falou para você se posicionar, perdoar, amar. Você não se move para esse lugar. Mas você não perde, não posso perder o culto no domingo, porque se eu não for no domingo, parece que eu tô desviada. Mas o conserto que Deus já pediu pra gente fazer, a gente não fez. Vocês estão entendendo como é que é? Como é que funciona? É idolatria moderna. Dinheiro, rede social, controle. Tem muita gente no controle. Autossuficiência, relacionamentos fora da aliança, né? Aquele contatozinho, aquelas pessoas, né, que de vez em quando é sobre isso. Espiritualidade sem compromisso. Então a pergunta que eu quero fazer para vocês: onde estamos vivendo? Onde estamos vivendo aparência sem aliança? O que Deus está tentando nos mostrar e já não estamos ouvindo? Temos resistido à correção enquanto mantemos a religião? Amém? Cada um aqui sabe da sua realidade. Então, mesmo no capítulo 1, Deus antecipa a restauração. Ele diz aqui, ó. Olha Oséias. Todavia, versículo 10 do capítulo 1. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos de Deus vivo. Deus já antecipa que vai abençoar, só quando eles se arrependerem. Então Deus é o Deus que corrige porque Ele ama. O juízo não é o fim, gente. Nós passamos aí por não foi o fim, graças a Deus. Para uns foram, outros não. A disciplina não anula o amor, mas o fim é aqui, tá? Porque a nossa alma vai viver eternamente. Então não existe fim no mundo espiritual. A disciplina não anula o amor. O propósito final de Deus é o quê? Reconciliação. O mesmo Deus que expõe a infidelidade é o Deus que planeja a restauração. Então lembre-se disso. Deus, Ele vai movimentar, tá? Ele vai movimentar coisas às vezes na nossa história para um propósito. Te trazer para perto dele. Para corrigir rotas que estão fora. Porque a gente vai, né? A gente vai curtindo, tá tudo bem. Ó, minha vida financeira tá ok, meu relacionamento, minha vida profissional. E eu vou abandonando o meu alinhamento com Deus, a minha vida com Deus. Eu vou vivendo assim, uma maquiagem religiosa. Vamos lá pro culto, vamos. Tem eventos, vamos embora. Mas ó, já não oro mais, eu faço concessões, né? Isso aqui não tem nada a ver. Então eu vou vivendo assim, porque tá tudo bem. Aí Deus vai vendo que a gente está indo pro perigo. E a gente vai vivendo a vida, daqui a pouco começa. Do nada você vive uma traição. Do nada. E aí eu falo traição, não falo só de marido e mulher. Traição em vários lugares. No trabalho, no relacionamento, na família. E aí você fica como? Arrasada. Aí entra, não está preparada, aí entra o ódio no coração, a raiva. Então Deus está mostrando pra gente aqui que Deus expõe a infidelidade e Ele revela o coração ferido e o amor que ainda chama para o deserto. Deus vai sim nos provar e nos corrigir quando a gente estiver numa religiosidade. Ele vai fazer algo para nos chamar a atenção. Principalmente se ele estiver perdendo o seu coração.
a sua adoração. Entende isso? Então Deus permitiu que Oséias fosse no prostíbulo, pegar sua prostituta e falar: vou casar com você, vou dar um nome pra você, porque naquela época era assim, ninguém podia chegar perto de uma prostituta, só quem, principalmente um profeta. Mas Deus falou: vai porque esse é o cenário de Israel comigo, eu quero mostrar isso pra eles na prática. Então aquele homem pegou aquela mulher, limpou ela, deu um nome pra ela, e ela teve 3 filhos com ele, mas voltava para a prostituição. Entende isso, gente? É uma forma muito radical, né? Mas eu creio que é para a gente poder entender o amor de Deus, que não está preocupado o tanto que você caiu. Thalita, meu pecado, nossa, acho que foi uma coisa assim horrível. Não. Se você tiver um coração arrependido, quebrantado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Tá? Todos os nossos pecados foram perdoados pelo amor de Deus, que entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer pelo seu pecado. E eu quero fechar aqui fazendo um convite para você que tem ouvido essa palavra, visto esse amor. O mesmo Deus que permitiu Oséias passar por esse cenário, é o mesmo Deus que está aqui, que já fez pela sua vida e já fez pela minha vida. Não tem pecado na terra que você possa ter feito que Deus não possa perdoar. Depende de você, depende do seu coração, depende da sua entrega, do seu arrependimento. É só isso. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Então você precisa entender que Jesus Cristo, hoje, Ele é a chave para você ter uma vida nova e uma ligação com o céu. Você religar com seu Pai hoje novamente, através de Jesus Cristo. Se você quer religar a sua história com Deus, independente da situação que você esteja, e aqui eu estou falando para quem é crente, para quem ainda não está em Deus, se você quer religar essa história, fala: eu quero. Fala: eu tomo posse. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. É minha herança. Não importa o pecado que você cometeu. Não importa a queda que você teve. Se hoje você abrir o seu coração, não endurecer o seu coração e ouvir a voz de Deus, você vai alcançar misericórdia. E acabou. O diabo não pode fazer mais nada com você quando você entrega a sua vida para Jesus. E como que eu faço isso, Thalita? Confessa com a sua boca. Repete comigo. Eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro, em nome de Jesus, e rompo com todas as alianças que eu fiz com as trevas. E eu me ligo agora ao trono da graça, ao trono do céu, e peço ao Senhor que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa entrar pelas portas no céu. E hoje eu afirmo um compromisso de ter Cristo no meu coração, de me alinhar com Ele, de servir somente a Cristo. Eu abandono todas as práticas pecaminosas. Eu abandono os ídolos. Eu abandono todo ídolo que está no meu coração, seja ele qual for. E eu coloco Jesus agora no centro do meu coração e da minha vontade. Eu declaro, em nome de Jesus, nos céus e na terra, através da minha boca, eu confesso. Fale para você falar. Eu confesso, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Pai, eu concordo com essa oração. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa, Pai, as bênçãos do Senhor. E eu repreendo toda ação do inimigo, todo contra-ataque, em nome de Jesus. Porque, Senhor, existe uma aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, Senhor, o Senhor nos protege, o Senhor nos ama.
E ninguém, Pai, pode, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim eu oro e declaro sobre a vida dessa pessoa que está concordando comigo. Em nome de Jesus. Escreve o nome dela no livro da vida. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí. Amém. Aleluia. Aleluia. Isso aí. Eu sou do meu amado. Mais uma vez confirmamos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Jesus. Que bênção, né? Fiquem aí que eu vou falar para vocês sobre o lançamento do nosso e-book de orações, tá? Vou já falar com vocês. Já vou liberar para você adquirir. Ele vai ficar durante 7 dias, né? Nessa promoção, nesse valor. Já incluí lá a oração territorial no e-book de oração. Ficou muito maneiro, lindo, maravilhoso. Tá o nosso e-book. Eu fiquei feliz porque eu sei que você vai ter essa oração para você orar dentro da sua casa, poder orar com a sua família, orar nos seus momentos só com você e Deus, e ali declarando no teu quarto, aonde você estiver, na tua igreja, você pode orar, tá? Ficou lindo. Isso aí. Glória a Deus. Amém? Então, eu quero que você repete comigo uma oração. Agora, para a gente finalizar, essa oração que nós fizemos foi uma. E agora a gente vai fazer mais uma para você finalizar comigo aqui. Fala assim: Senhor, nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti com temor e verdade. Reconhecemos que muitas vezes nos desviamos do centro da aliança e permitimos que outras coisas ocupem o lugar que é só Teu. Perdoa-nos por toda infidelidade, visível ou oculta. Hoje nós escolhemos voltar ao primeiro amor, voltar à obediência, voltar à fidelidade. Arranca de nós toda a vida dupla. Fala aí. Arranca de mim toda a vida dupla. Toda a idolatria disfarçada, toda a resistência à tua correção. Restaura o nosso coração, Senhor. Alinha a nossa vida e nos faz teu povo de verdade. Que essas palavras produzam arrependimento, cura e transformação. Nós nos rendemos novamente ao Senhor. Fala, eu me rendo a Ti, Senhor. E volto meu coração para Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eita glória. Bom, queridas, ontem eu falei para vocês sobre o nosso e-book, né? O e-book que eu fiz de orações e o e-book que eu tenho com algumas palestras que eu já ministro. Tem palestras que eu faço, eu tenho assim alguns assuntos que eu trato nas palestras. E eu falei para vocês ontem, né? Mostrei. E eu tô agora disponibilizando para você poder ter esse e-book com você, tá? Foi feito com muito carinho, tá lindo, para você ter ele na sua casa. Então, quem ainda não viu, Deus é bom. E eu quero que você também seja abençoado. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, esse é o e-book, tá vendo? Então, nós temos aqui esse e-book que tem mais de 50 páginas. São os capítulos, conceitos básicos de libertação, cura interior, discernimento básico. E aqui também tem situações que impedem uma libertação, sintomas. São principais assuntos que eu falo nas palestras de herança espiritual, cura interior. Então, coloquei no e-book. Esse é o livro, tá vendo? E tem a oração, que também é um outro e-book, que vai ser os dois juntos. Então, a gente tem bastante coisa para você. Então, você pode procurar agora, assim que você sair daqui, você pode procurar.
Deixa eu voltar aqui. Você pode procurar aqui na bio. Já tem um link. Se você quiser comprar no cartão, né? Você também pode comprar. E é no link que tá na bio. Já tá lá. Só você preencher. Thalita, eu vou pagar no Pix. Aí você vai chamar o suporte na bio. Tá escrito lá, suporte. Pum. Ela vai mandar pra você a chave pra você fazer o pagamento. Como que tá funcionando? Geralmente o valor já é maior, mas agora eu tô fazendo uma promoção com combo, né? Os dois estão saindo por 30, tá bom? 10 o de oração e 20 o outro. Que você vai abençoar também o meu trabalho e abençoar o Ministério Vida Plena. Se você for pagar no Pix, você vai pagar R$30 nos dois. Se você for pagar lá no cartão, já tá lá na bio, já, só você entrar lá. E-book de oração e e-book de palavras, de palestras, tá lá. Os dois juntos. Só entrar e aí você passa o cartão lá, tá bom? Se você for fazer o Pix, chama o suporte, que ela vai te passar o link e vai te enviar o PDF do e-book. Entendeu, gente? Quem entendeu aí, me fala. Sim? Isso. Aí já chama lá no suporte que tá na bio. Eu quero o e-book de orações. Aí ela vai te passar lá. Aí você vai pagar R$30. Eu quero pagar no cartão. Já tá aqui na bio. Só você clicar e-book de orações. Clicou, vai preencher lá, porque lá o sistema já te dá todas as condições para você passar o cartão, entendeu? Se for no Pix, vai chamar o suporte. Isso aí. Amém, amém. Deu para entender, né? Deu para entender? Então ele tá muito legal. Depois vocês podem mandar imprimir, né, para ter ele em mãos. Então os dois estão saindo por R$30. Tem muitas orações lá e tem a oração territorial. Ok? Então, gente, vamos terminar aqui. Graças a Deus por essa palavra. Amanhã nós voltamos, ainda no livro de Oséias. Tem mais coisas pra gente falar. A gente vai falar aí da futura grandeza de Israel, a infidelidade. A gente vai continuar falando sobre alguns pontos, tá? Que Deus for ministrando aqui no meu coração. Eu vou destacando pra gente falar, ok? Então, entendeu, né? Pode entrar, já tá disponível para você adquirir o e-book de orações e o e-book das nossas palestras, tá? Com assuntos relevantes aí para a vida espiritual, tá bom? Para você compreender mais sobre libertação, sobre cura, são temas importantes. Amém? Que Deus te abençoe. Mas eu vou lançar um vídeo que eu fiz daqui a pouco explicando mais, mas para vocês que já estão aqui, já sabem que pode entrar agora. Beijo, até amanhã.